Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos, com o coração rendido ao Senhor, dizendo que te amamos e que somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, declarando que o fim é melhor que o começo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, eu rendo a minha coroa ao Senhor agora, devolvo ao Senhor, que nada seja meu, que nada venha de mim, mas que tudo venha do Senhor, que tudo seja para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. No capítulo anterior, nós lemos que o livro da lei foi encontrado e que o rei Josias entendeu a importância do livro da lei e pediu perdão e se arrependeu pelo pecado do povo. Também fez uma reforma religiosa, derrubando os altares a deuses estranhos, matando os sacerdotes que adoravam esses deuses, e seus sucessores foram Jeoacás e Joaquim. E eles fizeram mal diante do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, Pedro teve uma visão de alimentos impuros e é chamado à casa de Cornélio. Amém? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Joaquim passou a servi-lo, mas depois de 3 anos se rebelou. Deus viu vários exércitos contra ele, babilônios, arameus, moabitas, amonitas, e o objetivo era destruir Judá para se cumprir o que Deus tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. Deus estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém, e Deus não estava disposto a perdoar esses crimes. O restante da vida e os feitos de Joaquim está registrado nas crônicas do rei de Judá. Joaquim morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça, pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes eram controlados pelo rei do Egito. Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 anos em Jerusalém e sua mãe se chamava Neusta, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele agiu mal diante de Deus, como seu pai tinha feito. Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto seus oficiais montavam o cerco em volta da cidade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém. E Joaquim, rei de Judá, com sua mãe, seus oficiais e seus conselheiros e os líderes do governo renderam-se a ele. No 8º ano de seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo de Deus e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro de Salomão tinha feito para o templo de Deus. Não era de admirar, pois Deus já tinha anunciado que isso aconteceria. Depois levou para o exílio, para todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesãos e ferreiros, cerca de 10.000 pessoas. Apenas os mais pobres ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado com sua mãe, suas mulheres e seus principais oficiais e líderes. Foram deportados para a Babilônia 7.000 soldados de combate e mais 7.000 ferreiros e artesãos. Nossa, aqui está artesão e lá em cima está artesões. O rei da Babilônia nomeou Matanias. Fui procurar ali o significado de artesão e artesões. Os dois estão certos. O artesão, ele é aquele que faz o trabalho manual, e os artesões são aqueles que fazem abóbodas. O rei da Babilônia nomeou Matanias, tio de Joaquim, sobre rei de Judá, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade e começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele agiu mal diante de Deus, seguindo os passos de Joaquim.
Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Senhor. Finalmente, ele os expulsou de sua presença, e depois Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. A revolta de Zedequias começou no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, e todo o seu exército rumaram para Jerusalém. Montaram acampamento, cercaram a cidade e prepararam rampas de ataque. A cidade ficou 19 meses sob cerco, até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, a fome se agravou. Não havia nem migalhas para o povo comer, mas foi percebida uma brecha nas linhas inimigas e à noite todo o exército fugiu pela passagem entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Passaram pelos babilônios que estavam em volta da cidade e foram em direção ao Jordão, no vale de Arabá. Mas os babilônios saíram em perseguição do rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. O exército de Zedequias tinha desertado e estava espalhado por todos os lugares. Os babilônios prenderam Zedequias e levaram o rei da Babilônia, que estava em Ribla. Ali mesmo o julgaram e sentenciaram. Os filhos de Zedequias foram executados na presença dele. Foi a última coisa que ele viu, porque depois disso eles furaram seus olhos. Em seguida, levaram-no algemado para a Babilônia. No 9º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, no dia 7 do 5º mês, Nebuzaradã, chefe do guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e incendiou o templo de Deus, e depois destruiu o palácio real, as casas e todas as construções de Jerusalém. As tropas babilônicas o acompanhavam, derrubaram o muro da cidade. Por fim, reuniu todos que ainda estavam na cidade e os que tinham desertado, entregou o rei da Babilônia e levou para o exílio, mas deixou alguns pobres agricultores cuidando do que tinha sobrado das vinhas e das lavouras. Os babilônios derrubaram as colunas de bronze, o suporte de bronze, o tanque de bronze e tudo que estava no templo de Deus. Eles levaram todo o bronze da Babilônia. Também levaram todos os utensílios de bronze usados para o sacrifício do templo, os incensários e as bacias de aspersão de ouro e de prata. Não ficou nada. Todo o metal precioso que encontraram foi levado. A quantidade de bronze tirada das 2 colunas e do tanque do suporte de Salomão tinha feito para o templo de Deus era tanta que não se podia medir. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, fora o capitel no alto da coluna, que tinha 1,35 metros de altura e era enfeitado ao redor com uma fileira de romãs de bronze. O comandante da guarda levou os prisioneiros ao sacerdote principal Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, 3 guardas do templo, o oficial era o comandante do exército, 5 conselheiros do rei, o tesoureiro, o chefe do alistamento militar e 60 homens que ainda restavam do povo. Nebuzaradã, comandante da guarda do rei, conduziu-lhes em marcha até Ribla, onde estava o rei da Babilônia. Em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia matou a sangue frio. Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gidelias, filho de Acaim, filho de Safã, governador sobre os que restavam em Judá. Quando Ismael, filho de Netaías, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete e Netofilta, e Zenaías, filho de Maacatita, todos os oficiais do exército souberam que Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias. Foram conversar com ele em Mispá. Gedalias tranquilizou os oficiais e os seus soldados, dizendo: Não fiquem com medo dos oficiais babilônicos. Voltem para suas terras, para suas famílias e respeitem o rei da Babilônia. Não se preocupem, tudo ficará bem. Passado um tempo, no 7º mês, Ismael, filho de Netaías, filho de Elisama, da linhagem real, retornou com 10 homens e matou Gedalias, bem como os judeus e os oficiais babilônicos que estavam com ele em Mispá. Mas com medo da retaliação dos babilônios, eles fugiram para o Egito, levando os líderes e o povo, desde criança até os velhos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia e libertou Joaquim da prisão.
Foi no dia 27 do 12º mês. O rei tratou com cortesia e dispensou ele um tratamento especial, diferente com o que fazia com os outros prisioneiros políticos da Babilônia. Joaquim pôde deixar de lado a roupa de prisioneiro e comeu na companhia do rei pelo resto de sua vida. O rei providenciou tudo que ele precisava para uma vida tranquila. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deus não tem prediletos. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope o acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava, e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé e saudou-se, e curvou-se para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso, sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a ele, Pedro disse: Estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado e vim, sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuram. Cornélio explicou. Há 4 dias, mais ou menos, a esta hora, por volta das 3 da tarde, eu estava em casa, orando. De repente, um homem apareceu na minha frente. Inundando o quarto de luz, ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chegaram à atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi assim que eu fiz, mandei chamá-lo, e agradeço a sua atenção de ter vindo. Agora estamos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Então Pedro passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus e nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa a sua etnia ou a sua origem. Se tem sede de Deus e estão prontos para fazer o que ele diz, a porta está aberta. Mas a mensagem que ele ouviu aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Aleluia. Eles devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical, mas chegou Jesus de Nazaré, ungido de Deus com o Espírito Santo, e percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram pregando numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Salmos, capítulo 80, do 7 ao 18. Deus, faze-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós, e assim seremos salvos. Lembra-te de quando trouxeste uma vinha nova do Egito, limpaste os arbustos e as roseiras e as plantas que de uma vinha para ti? Preparaste o bom solo e as raízes eram profundas. A vinha encheu a terra. Tua vinha cresceu alta e fez sombra nas montanhas. Até os gigantescos cedros pareciam minúsculos. Ela se estendeu para o oeste, na direção do mar, e para leste, na direção do rio. Então, por que não proteges mais a tua vinha? Os viajantes pegaram uvas à vontade. Porcos selvagens correram atrás dela e esmagaram. Os roedores mordiscaram o que sobrou. Senhor dos exércitos de anjos, transforma nosso caminho. Descobre o que aconteceu com a tua vinha e cuida da tua vinha, que plantaste com tanto carinho, a vinha que criaste a partir do broto. Aos que se alegraram de vê-la incendiada, mata-os com um olhar. Depois segura a mão daquele que foi teu filho favorito, que criaste até a idade adulta. Nunca mais viraremos as costas para ti. Dá a vida aos nossos pulmões,
para que possamos gritar teu nome. Aleluia. Eu queria ressaltar o texto que fala assim, a experiência que Cornélio e Pedro tiveram de um ter cruzado o caminho do outro em espírito, lá em Atos 10, 30 ao 32. Há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, estava em casa orando, e de repente um homem apareceu à minha frente, inundando o quarto de luz, e disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro, que está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. Aleluia. Que nós possamos ter experiências como essa. Que nós possamos orar ao Senhor e o Senhor possa ver os nossos atos, não porque somos bons, mas porque necessitamos da graça dele todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja na sua vida, na minha vida, para que o reino do Senhor possa avançar e a nossa fé nele possa aumentar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, abençoo o seu dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.